Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Depois de Jesus dizer aos seus discípulos para não orarem com a motivação e os objetivos dos hipócritas e dos gentios, Jesus agora vai apresentar-lhes um modelo de oração. Antes de analisarmos em detalhe cada uma das petições desta oração, modelo, necessitamos de falar da pessoa mais importante na oração. É tão fácil esquecer quem Deus é, mesmo quando oramos. Mas se quisermos estar na presença de Deus, temos que lembrar quem Ele é. Deus é o Criador e o que sustenta todas as pessoas e todas as coisas. Ele é eterno, Ele é imutável no seu poder e perfeição. Ele é bom, Ele tem toda a glória, Ele tem toda a sabedoria, Ele é perfeitamente justo, Ele é verdade, Ele é amor, etc. Nada acontece a não ser através dele e pela sua vontade. Quando vemos Deus como Deus, não podemos orar de uma forma apressada, de qualquer maneira, pois Deus torna-se na pessoa mais importante na oração. Mas apesar de Deus ser o Criador, soberano, eterno, etc., Ele quer que nós oremos a Ele como o nosso Pai que está nos céus. Vamos então analisar cada uma destas palavras. Pai nosso, estás nos céus. Deus ser o nosso Pai tem várias implicações. Ele é o nosso Pai porque Ele nos adotou como seus filhos, como diz em Romanos 8,15, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, ou Paizinho. Ele nos adotou como filhos e Ele cuida de nós. E por isso Jesus disse, em Mateus 6, 31 e 32, para não andarmos inquietos dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus é nosso Pai porque Ele cuida de nós como seus filhos. E porque Ele é o nosso Pai, Ele tem o direito e a autoridade também de nos disciplinar. Em Hebreus 12, 5 a 8 diz: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por Ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o Pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Deus, sendo o nosso Pai, tem toda a autoridade, tem todo o direito de nos corrigir. Deus, sendo o nosso Pai, implica que nós somos parte da sua família. Como Paulo diz em Efésios 3, 14 e 15, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome. Deus ser o nosso Pai significa que fomos adotados por Ele, fazemos parte da sua família, Ele vai cuidar de nós e como Pai tem toda a autoridade e todo o direito para nos corrigir. Podemos perguntar, porquê é que Deus nos adotou? Porquê é que Ele cuida de nós? Porquê é que Ele nos disciplina e fez-nos parte da sua família? Ele nos adotou em última instância para podermos viver agora e para sempre com Ele, para o desfrutarmos e assim o adorarmos,
Só quando Deus é o nosso maior tesouro, os nossos desejos, sonhos, projetos farão sentido, porque todos eles serão para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais ou qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A oração que Jesus ensinou é para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que receberam Jesus. Nem todos são filhos de Deus, mas todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. A oração é então para ser feita por aqueles que são filhos para o Pai. E não é para ser feita de empregados que têm uma relação contratual com o seu patrão. Por isso, Jesus, antes de ensinar a oração do Pai Nosso, disse aos seus discípulos que não deveriam ser como os hipócritas nem como os gentios, pois tanto uns como outros aproximam-se de Deus numa relação contratual, com uma motivação, um objetivo em terceiros, e não como filhos. Os filhos têm que pedir ao seu pai, mas porque são filhos, o seu pai sabe o que lhes é necessário antes deles lhe pedirem. A oração que Jesus ensinou só faz verdadeiramente sentido quando somos filhos e Deus é o nosso Pai. Jesus vivia uma vida de oração porque era filho, porque tinha prazer em estar com o seu Pai. E era nessa intimidade, nessa comunhão, que ele recebia do Pai tudo o que necessitava. Em segundo lugar, a palavra nosso. Esta palavra nosso diz-nos que não estamos sozinhos na caminhada da fé. Temos irmãos e irmãs. Ele é o nosso Pai e não apenas o meu Pai. Ele é Pai de todos os que nasceram de novo e assim estão unidos por laços que o sangue de Jesus nos proporcionou. E o próprio Jesus está incluído, porque em Hebreus 2:11, falando de Jesus, diz: porque assim o que santifica, que é Jesus, como os que são santificados são todos um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Bem como quando Jesus foi interpelado pelos seus irmãos carnais e a sua mãe, ele disse em Mateus 12:50, por qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. A palavra nosso lembra-nos que fazemos parte de uma família e temos que cuidar uns dos outros. Ainda a palavra nosso indica-nos que todos os crentes estão em pé de igualdade ao aproximarem-se do Rei do Universo, ao orarem. Em último lugar, o nosso Pai, ele está nos céus. Orar é entender que somos filhos, pertencemos a uma família, mas também entendermos a soberania de Deus. Deus está nos céus. Em Isaías 66:1, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Deus está no céu, o que significa que nada nem ninguém está acima dele. Oramos a um Senhor soberano, que é mais do que capaz de fazer o que lhe pedimos e que ele planeou e deseja fazer. Deus está perto, ele é o nosso Pai, é Deus connosco, Emmanuel, mas ao mesmo tempo ele está elevado, ele é poderoso, ele é santo. Esta é uma maravilhosa combinação, um Deus que está perto e pode todas as coisas. Concluindo, é quando entendemos que Deus é o nosso Pai que está no céu, que com ousadia nos aproximamos do trono da sua graça, para podermos
alcançar misericórdia e achar graça. Ele nunca nos vai deixar de ajudar no tempo oportuno. Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.